5 tipos de demônios que temos que ter mais cuidados e vigilância. E quero contar aqui também a vocês a minha experiência desta madrugada. Que a paz de Deus seja sobre a tua vida e que o sangue de Jesus te cubra e te livre de todo o mal. Amém? Quero contar a vocês, antes de iniciar com esse ensinamento, a minha experiência que eu tive essa madrugada. O Senhor me mostrava em visão, dentro de um sonho, os demônios. E vinham alguns demônios na minha porta da minha casa. Só que eles não podiam entrar. E ali o Senhor me revelava alguns demônios que queria, demônios, entidade, e me mostrava os planos que eles queriam fazer com a minha vida. Porque quando nós estamos dormindo, o inimigo ele lança setas, dardos. Por isso que lá em Salmos 91 fala que o Senhor nos livrará da peste que ande na escuridão, da mortandade que assola o meu dia. O inimigo e as suas castas de demônio não cessam de tramar todos os dias, em todo o tempo, tramar contra a nossa vida, para que viemos perder a nossa santidade, para que não entendemos qual é o propósito de Deus em nossas vidas. E o Senhor ali me dava ensinamentos. Esses demônios vinham até mim, mas eles não podiam me tocar. E o Senhor me dava esse ensinamento que eu quero passar a vocês. Que nós temos que ter vigilância e cuidado. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Deus ele tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um plano para a tua vida traçado. Cada um tem um livro da sua história. Só que o diabo também ele prepara planos para que a história de Deus não se concretize na sua vida, para que os planos de Deus não aconteçam. Ele tenta frustrar, ele tenta interromper, fazer você desviar dos caminhos do Senhor, fazer você ir por caminhos tortuosos. Em nome de Jesus, abra o teu ouvido espiritual, porque o Espírito Santo de Deus vai trazer esse ensinamento que nós temos que ter cuidado com demônios. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida de alegria, de paz e de abundância. Amém? Eu quero citar alguns versículos aqui. Antes de começar a falar dos 5 demônios que mais nós temos que ter cuidado. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 27, diz: não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar legalidade, brecha alguma. Temos que tampar todas as brechas para que o inimigo não tenha poder de entrar nas nossas vidas. Amém? No livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus é você ser obediente a Deus. Você tem que resistir, porque o diabo ele te mostra pratos. Ele sabe qual é a tua fraqueza e nós temos que resistir para que não venhamos cair no laço do passarinheiro e nas garras do diabo. Resista o diabo e ele vai fugir de você. Amém? E último versículo, Lucas capítulo 10, verso 19, que diz assim: eis que dou poder para pisares sobre as cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhe fará dano. O Senhor, ele te deu autoridade. No nome de Jesus, nós repreendemos o mal e o mal tem que bater em retirada. E diz a palavra do Senhor que não vai te causar dano algum, porque o Senhor te deu autoridade. No nome de Jesus, os demônios têm que bater em retirada. Amém? Já sem mais delongas, quero aqui iniciar. Primeiro demônio que a gente tem que ter mais cuidado é o demônio da revolta. É o próprio Lúcifer. Começou com ele era um anjo de Deus, ele se revoltou contra Deus. E ele coloca isso nos corações de muitas vidas. Já viu aquela pessoa revoltada, que é revoltada com tudo, inclusive com Deus, acha que Deus é o culpado de tudo de ruim que acontece. Sabe por que Deus permitiu isso? É aquela pessoa revoltada.
e chega no grau tão difícil que a própria pessoa sozinha ela não consegue sair dessa situação. Eu já orei por pessoas assim da minha família, de dentro da minha casa. E você tem que levantar um propósito de jejum e oração para que Deus venha tirar essa revolta do coração e da mente e dos ouvidos. Ele fica ali cochichando no ouvido e não deixa essa pessoa ir para a casa do Senhor, escutar um louvor. Ela se revolta contra as coisas de Deus, ela se revolta com quem é crente. Esse tipo de demônio tem paralisado muitas vidas, o demônio da revolta. E muitas das vezes a própria pessoa não consegue sair, tem que ser uma pessoa que ama, que está do lado, pagar um preço de jejum e oração para que essa revolta saia do coração. E Deus, ele tira, através do jejum, da oração, ele tira essa revolta e a pessoa cai na real, cai na realidade, como se umas vendas caísse dos olhos, tirasse do coração, do ouvido, e ela começa a enxergar a verdade, a luz, porque Deus, ele é a solução para os teus problemas. Não existe outro caminho a não ser por intermédio de Deus. Só que o diabo é tão astuto e ele tem colocado até no meio do povo de Deus. Tem muitas pessoas que servem a Deus, acontece alguma coisa dentro da igreja, começa a se revoltar contra o próprio irmão, contra o próprio pastor e sai da igreja. Em nome de Jesus, se você conhece uma pessoa que tem esse espírito de revolta, ore por ela, porque Deus, ele liberta, e através da sua oração Deus vai tirar a revolta do coração dela. Deus vai tirar toda a revolta, todo espírito de rebeldia, e essa pessoa irá ser transformada através do seu jejum, através da sua oração. E no final eu estarei falando aqui como você faz para vencer esses tipos de demônio. Então, o primeiro demônio é o demônio da revolta. O próprio Lúcifer, o próprio diabo coloca no coração, na mente das pessoas, para trancar o coração, a mente para as coisas de Deus, para que essa pessoa não se achegue até a Deus. Amém? E o segundo demônio são espíritos familiares. A palavra do Senhor diz que a maldição hereditária alcança até a 4ª geração. O espírito familiar é aquele espírito maligno que ele passa de geração, de família. A mãe falece, o avô falece, e ele fica ali passando família para família. Um exemplo, se tem no caso de família de ser mães solteiras, ele vai passando de família para família. Se tem no caso de mulheres, homens que não conseguem ser fiel, fica traindo, termina um relacionamento, acaba com um casamento e começa outro. São espíritos familiares que alcança filhos, netos, primos, sobrinhos, e é algo que você tem que identificar o que é. Pode ser um espírito de prostituição, de vício, de depressão, de enfermidades que vai passando de família, e Deus quebra. Através do jejum e da oração, Deus quebra. Todos esses demônios que eu vou citar, eu já enfrentei eles e eu venci pelo poder do nome de Jesus, da autoridade do nome de Jesus e através do jejum e da oração. Então você identifique qual é o espírito familiar da sua família, se é de enfermidade, se é de vícios, se é de prostituição, se é de morte, porque tem espírito também familiares de morte, vai ceifando a vidas de jovem, de criança, de adolescentes, e é algo que você tem que levantar em jejum e oração, e Deus se repreende. Amém? E o terceiro demônio que a gente tem que ter cuidado e vigilância são os encostos. Muitas pessoas, o Espírito Santo de Deus está falando, como identificar o espírito familiar?
Às vezes ele aparece em sonho, ele é como se fosse um gigante. E é demônio deformados. São demônios deformados. E ele tenta te pegar, muitas das vezes ele vem com a mão grande, ele vem com um rosto gigante, deformado, e ele aparece nos sonhos. São espíritos familiares, porque Deus ele fala conosco através de sonhos, de visões, e é algo que você tem que se levantar em oração, amém? E os voltando para o terceiro demônio, que são os encostos, você sente um arrepio, e o encosto ele está ali colado na pessoa. E é uma entidade, pode ser pomba-gira, pode ser o demônio gira-mundo. O demônio gira-mundo não deixa a pessoa ser feliz, a casa é uma bagunça, a vida sentimental é um desastre. Então ele pode vir como... um encosto, pode também representar várias entidades, você tem que identificar qual é ela. Se é vícios, se é pomba-gira, se é sete saias, ou se é o demônio gira-mundo, se é o demônio de espírito de morte, que fica ali, a pessoa fica depressiva, tem síndrome do pânico, é algo que você tem que orar. E tem sinais, a pessoa sente um arrepio frio no braço, na cabeça, na perna, é como se ela se sentisse que tem uma pessoa ali vigiando, olhando ela sente medo, tem sonhos, pesadelos na madrugada, e é algo que você tem que se levantar em jejum e oração. Esses encostos, esses demônios, eles são muito enjoados, difíceis de sair, e até mesmo quando a pessoa é liberta, eles tentam voltar de novo, e você tem que repreender e mandar eles embora, porque a palavra do Senhor diz que quando os demônios saem, eles não encontram onde ficar, eles tentam voltar para a mesma casa. Só que quando eles voltam para casa e vê que a casa está cheia da presença de Deus, vê que a casa está cheia da palavra de oração, Deus te mostra, você repreende, ele tem que bater em retirada. Ele não fica na vida de uma pessoa que ora, que consagra e serve a Deus. Ele tem que bater em retirada. Amém? O quarto demônio, nós temos que ter vigilância e cuidado, é a pomba-gira. Tem destruído muitos lares, casamentos, relacionamentos, fidelidade com Deus. Tem destruído a inocência das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. E algo que nós temos que ter cuidado são demônios da pomba-gira, e também vem sucumbos e insucumbos, que são demônios que ele aparece através de sonhos que você sonha tendo relação. Você acorda com vontade, você sonha com pessoas te tocando na madrugada. Você acorda assustado, você acha aquilo estranho. São demônios sucumbos e sucumbos. Eles se alimentam da energia sexual. E muitos desses já vi destruir, já vi pastoras destruir relacionamento, destruir casamentos através desse sucubo e sucubo. Tem gente que gosta tanto e esses demônios têm muito ciúme da pessoa, não deixa a pessoa ser feliz na vida sentimental. Eles têm sensação de posse, quer ficar ali, a pessoa vive na prática da masturbação, em pornografia. A pessoa se isola e fica ali vivendo essa vida desse jeito. E a pomba-gira, ela ataca no relacionamento, a pessoa não consegue ser fiel, vem pensamentos ilícitos, ela quer separar, ela já não pensa que o demônio ele faz isso. O demônio ele vem para destruir. Por isso que temos que estar em oração. É um dos demônios que nós temos que ter cuidado, porque é um demônio sexual. Esses demônios que eu citei aqui são demônios sexual, e ele quer destruir a nossa santidade com Deus, ele quer destruir a nossa vida, quer destruir a tua vida. Então vigie em nome de Jesus, não aceite esses espíritos malignos destruir a sua vida. Levante um clamor, levante uma oração, levante um jejum e manda essas castas de demônio
demônio embora. Quando vir pensamentos ilícitos, recuse, repreenda, ora, não dê lugar ao diabo, resista, e ele fugirá de vós. E se persistir, usa a autoridade do nome de Jesus e manda esse demônio embora. Pelo poder do nome de Jesus, ele tem que bater em retirada. Amém? O quinto e o último demônio que nós temos que ter cuidado, o demônio da capa preta. Esse demônio, ele é enviado. Eu já guerreei com ele. Algumas pessoas da minha família também já teve essa experiência. E ele aparece em sonho como o demônio da capa preta, em forma de morcego. Tem pessoas que vê mesmo com os olhos abertos, tem visão dele, e ele vem para destruir. É o demônio de morte. Ele coloca uma enfermidade, coloca uma depressão, a pessoa começa a definhar até a morte. E ele é enviado no centro de macumbaria, de feitiçaria, para destruir outra pessoa. Eu já conheci, quando eu estava trabalhando ali na porta do restaurante, vendendo doce, um médium. E ele foi assaltado de faca. E ele me disse, exatamente desse jeito: eu tenho umas orações fortes. E esse homem já está morto, porque eu vou enviar o demônio da capa preta para ele. Então, eles são enviados. Do mesmo jeito que o Senhor nos deu poder na oração e no jejum, o diabo levanta os filhos das trevas para guerrear contra o povo de Deus, para destruir. Mas nada resiste diante desses demônios, jejum e oração. Se levante. Quando esse demônio ataca as pessoas, destrói casamento, destrói saúde, destrói ministério, destrói alegria. Se a pessoa era alegre, ela começa a definhar, ela começa a ser infeliz, ela começa a emagrecer, ou ela começa a ter compulsão de comer. É um demônio que vem para matar. A finalidade do demônio da capa preta é para destruir, é para matar. Em nome de Jesus, vamos guerrear em jejum e oração. Como vencer esses demônios? Todos esses demônios que eu citei aqui, eu já guerreei com eles. Diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 17, verso 21. Quando os discípulos ali chegaram ali para expulsar demônios, eles não conseguiram expulsar. E os discípulos perguntou: Jesus, por que eu não consigo? Por que não saiu? E Jesus diz: essa casta só sai com jejum e oração. Todos esses demônios, eles não saem só com uma simples oração. Tem que ser um processo de libertação na vida da pessoa. Deus pode sim usar, pôr em posição de mão, Deus repreender, mas aquela pessoa tem que guerrear contra aquele demônio, ela tem que resistir, ela tem que usar a autoridade do nome de Jesus, ela não pode dar legalidade, lugar ao diabo. E através do jejum e da oração, Deus repreende essa caça de demônio. E não é só uma semana de jejum e oração, não. Tem demônios aqui que esse espírito familiar foi 3 meses de jejum, de oração na madrugada e choro para Deus repreender na minha vida. Até que um dia na madrugada Deus me mostrou esse demônio indo embora e eu dava um grito no sonho: tô liberta em nome de Jesus. E eu acordei falando em línguas e gritando: tô liberta em nome de Jesus. E a partir desse dia, nunca mais ele me incomodou. Já tentou voltar, mas eu mando embora em nome de Jesus. E ele não tem poder na minha vida. Ele não tem poder na vida daquele que tem uma vida de santificação. Então levante um propósito de jejum e oração, leitura da palavra no Salmos 91, que é um salmo de guerra, Salmos 23, que é um salmo de proteção. Ore, cite a palavra do Senhor, levante aí um tempo de jejum, de consagração, até esse demônio ir embora
No nome do Senhor Jesus Cristo, e tenha cuidado. Não dê legalidade, não dê brecha. Na madrugada o Senhor me mostrava que os demônios não podiam me pegar, porque não dou brecha. O segredo é não dar brecha. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e busque a Deus. Somente Deus tem a solução. Amém? Somente Deus pode te libertar. Somente Deus tem o poder de te livrar, de te proteger. Vá para os pés do Senhor, procure ajuda. Não sofra sozinho. Porque o Senhor levantou pastores, levitas, profetas, intercessores para nos ajudar. Conte o que você está passando. Fala, irmã, me ajude. Porque juntos somos mais fortes. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.